Olá, estudante! Chegando o professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto de atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no canto do nosso vídeo, a intérprete Edna. Vamos para a aula. Pegue papel e caneta. Bom, nós iremos tratar nesta aula sobre a formação das aldeias agrícolas e primeiras cidades. O advento das cidades no mundo antigo. É importante também pensar um pouco em alguns pontos que você vai ter que compreender para continuar nesta aula. Primeiro, que o surgimento das cidades e Estado não ocorre em todo o mundo ao mesmo tempo. Lembrando da nossa última aula em que eu falei que esses processos eles acontecem de forma gradual, eles não acontecem de forma linear. Um acaba e o outro começa. Então, a criação ou o surgimento dessas cidades e estados, ele vai acontecendo de forma gradual. E não acontece, claro, em todas as regiões da mesma forma. E o termo civilização diz respeito à produção cultural e material do trabalho humano na transformação da natureza, na construção das organizações sociais, políticas e simbólicas. Então, toda vez que nós falamos sobre civilização, é exatamente quando os homens começam a transformar o lugar na qual eles estão fixados. Porque agora nós estamos falando sobre o surgimento das cidades. Já passamos aquela etapa em que estes agrupamentos saíram de serem nômades e passaram a ser sedentários. Bom, então nesse termo civilização, a gente vai pensar a vida nas aldeias neolíticas. Vamos prestar atenção. As aldeias surgiram com a fixação dos grupos humanos em um mesmo lugar. Então as aldeias elas vão surgindo principalmente ao longo dos rios. Lembrar a vocês que lá no período neolítico, na Revolução Agrícola, as pessoas começam a produzir, a cultivar o próprio alimento e também a criação dos animais. Então, a água ela é um elemento fundamental para a agricultura e criação dos animais. Nós sabemos muito bem disso até no nosso tempo presente. Sem a água não tem como plantar, sem água não tem como criar, por exemplo, os animais que nós consumimos. E aqui não é diferente. Então, eles precisavam estar em locais que tivesse água. A água vai ser, de fato, o grande ponto de disputas territoriais. Vamos ver isso mais para frente. Essas aldeias neolíticas, elas estavam organizadas em um perímetro, com campos para plantações, pastos, moradias permanentes, cemitérios e espaço para guardar bens e alimentos, que é os armazéns, a armazenagem. Então, olha só, gente, não era de qualquer forma, não era chegar e ficar no território de qualquer maneira, tinha uma organização desse espaço. Tinha um espaço para plantar, tinha um espaço da moradia, tinha um espaço para o pasto dos animais que eles criavam para o consumo. Também, olha só, a preocupação deles em enterrar os mortos. Então já tinham cemitérios, professor, já tinham cemitérios nesse período no Neolítico? Nós já temos cemitérios. A arqueologia, ela tem vários estudos que apontam dessas aldeias neolíticas que você já tinha esse espaço delimitado por eles para enterrar as pessoas, para enterrar aqueles que iam, claro, morrendo. Nós temos espaço para guardar os bens e os alimentos, que eram os armazéns. Então, olha só, tudo era organizado por estes agrupamentos de pessoas que foram formando essas aldeias no Neolítico. Não era de qualquer forma, não estavam um por cima do outro. Havia uma organização nesse processo. A separação também do urbano e rural não está bem definida. Bom, hoje nós conhecemos o que é uma zona rural, o que é uma zona urbana, em algumas cidades até isso fica bem confuso. Mas geralmente você percebe, eu moro geralmente no município, então eu moro na sede. Então quem mora numa outra comunidade que não é a sede daquele município, está morando na zona rural. Então essas definições, elas são claras para nós hoje. Mas para estes primeiros aqui homens, para essas primeiras aldeias no Neolítico, isso não é tão claro. Não existe essa definição de zona rural e de zona urbana, não há essa diferenciação. Então é um ponto-chave para nós começarmos a entender como é que era essa vida nas aldeias neolíticas. Então, continuando aí no advento das cidades desse mundo antigo, nas aldeias neolíticas, a agricultura ela dependia da irrigação do solo. Bom, nós sabemos que para ter produtos agrícolas nós precisamos de água. E quando essa água não está tão perto, nós
optamos, né, os grandes hoje, fazendeiros, produtores de alimento, eles optam por uma irrigação, algo artificial, né? Colocam lá automatizados, GPS e tudo mais. Bom, aqui eles não tem nada disso ainda, mas eles conseguem fazer esse processo de irrigação, de trazer essa água que está lá no rio um pouquinho mais longe da onde eles se fixaram, através de canais, e chegam, então, essa água até as plantações. Então, essa agricultura, ela dependia diretamente da irrigação do solo. Então, essas comunidades, elas vão querer se fixar perto dos rios. Há várias que vão ficar perto dos rios. Você vai ver no estudo posterior de Mesopotâmia, Egito, né, entender que elas estavam perto de rios. Mas, em algum momento, essas aldeias neolíticas, elas não podiam estar tão perto dos rios. Então, eles começaram um processo de irrigação, de trazer essa água até as suas aldeias. Vejam como é fantástico isso, porque percebe mais uma vez uma tecnologia, porque você não era cavar simplesmente e trazer a água do rio, mas era saber o desnível que estava entre a plantação e onde eles iam tirar a água. Vejam que eles começam a utilizar alguns princípios elementares aí da matemática, mas esse é um assunto para um outro momento. Estima-se que o surgimento dessas aldeias, ele deu por volta de 11 mil anos. Né? Então, não há uma precisão dentro da história do surgimento dessas aldeias neolíticas, mas isso é algo que é feito através de estudo e chegamos a esse número. Mas umas podem estar um pouquinho mais para trás, mais para frente. Isso não vai, claro, tirar o nosso conhecimento acerca desse surgimento das aldeias neolíticas. E na região do Crescente Fértil, né, que eram conhecidas como ali habitavam, né, as famílias clãs, que havia uma liderança, um líder, né, religioso e político que administrava os conflitos. Professor, mas tinha conflito nesse momento? Tinha. As pessoas, o agrupamento humano, em algum momento eles vão ter conflitos. Né? Nós temos conflitos e esses também tinham seus conflitos. E por isso que essa região do Crescente Fértil, né, onde ali situa-se um pouco ali a Palestina, o Iraque, hoje no território atual que nós temos, né, que nesse mundo antigo ali a Mesopotâmia, um pouco ali já próximo ao Egito, esse Crescente Fértil, né, ele então habitava por famílias, clãs. Então você tinha uma família ali, aquela família tinha de fato a sua liderança, o seu pater, né, vamos assim chamar. E essa liderança, né, que era uma liderança tanto religiosa como política, ela administrava os conflitos que aconteciam, então, dentro daquela aldeia neolítica, daquele agrupamento. Beleza? Vamos para frente. Bom, a economia era de subsistência. Então, bom, professor Leonão, o que era uma economia de subsistência? Era para sobreviver. Era uma economia que se plantava para se comer. Tá? Mas em nenhum momento sobrava, em nenhum momento essa, né, subsistência começou a desaparecer. Vai desaparecer. Mas o primeiro momento dessas aldeias neolíticas, a economia era de subsistência. Agricultura e criação de cabras, porcos e bois. Era para o consumo dessa família. Então, essas famílias ali localizadas naquelas aldeias, elas plantavam, elas criavam para o seu consumo, era para subsistir ao território. O trigo e a cevada era a base da alimentação, na maioria desses povos, né? Então, era uma alimentação rica, né, aqui nesses vegetais, e a divisão do trabalho, ou seja, a distribuição das tarefas que aconteciam nessas aldeias, assentava-se na diferença de sexo e também de idade. Algumas atividades para homens, outras para mulheres, outras para os mais novos, outros para os mais velhos. Então, essas atividades, elas eram distribuídas a partir do sexo. Então, observe que essas aldeias estão muito bem organizadas, socialmente organizadas, politicamente organizadas, religiosamente organizadas e economicamente também, embora ainda sejam uma economia de subsistência. É importante, né, deixar bem claro que essa economia de subsistência não quer dizer que eles não tinham excedentes. Eles poderiam ter excedentes. Ainda não havia um comércio, né? O comércio apareceu um pouquinho ainda, um pouco mais à frente, em algumas regiões ele aparece logo, mas os armazéns que eles organizaram nessas próprias aldeias guardavam o alimento, porque existia, claro, um momento em que eles plantavam, colhiam, comiam, mas tinha que guardar, porque nem todo tempo dava para se plantar. Então, tinham momentos de intempéries da natureza que não dava para plantar, então eles tinham que armazenar. Mesmo assim, armazenando, ainda é, de fato, uma agricultura e uma economia de subsistência. Vamos para frente. A formação dessas cidades. É importante, então, a gente passar agora
dessas aldeias neolíticas que vão se construindo para, de fato, a formação de cidades. Então, com desafios maiores, as aldeias iniciaram um processo de construção de muros de proteção. Lembra que eu falei no início desta aula, né? As pessoas começaram também a querer ficar no mesmo território perto dos rios. Isso gerava guerras, isso gerava conflitos. E aí, aqueles que se estabeleceram nas margens desses rios ou próximos a eles, começaram a entender, nós precisamos proteger a nossa cidade, a gente precisa proteger o nosso território. E para nós protegermos esse território, vamos erguer muros. Então, esses muros eram muros de proteção, eram muros para tentar impedir que alguma comunidade, algum agrupamento invadisse aquela cidade. Então, as cidades elas começam a ter esse desafio, então, se proteger. Então, esses muros, hoje, claro, as cidades não têm mais muros, mas em alguns lugares da cidade você percebe que há muros nas moradias das pessoas, num condomínio, num shopping, em alguns outros ambientes coletivos que você vai ver que tem muros, que tem aspecto de vigilância 24 horas, guardas, etc. Aqui, eles precisavam se resguardar o território, então eles começaram a ter os muros, a levantar esses muros. Então, novas tecnologias também surgiram na produção. Então, eles precisavam produzir mais porque a população também ia aumentando, a necessidade de proteção também vai aumentando, então eles começam a demandar outras necessidades. Então, eles precisam produzir mais. E por isso eles vão, claro, tendo novas tecnologias, como as técnicas de irrigação, que ficaram bem mais frequentes, que ficaram, claro, mais sofisticadas do que eram dos primórdios. Os métodos de trabalho também, então começa a implementar nessas cidades o trabalho até escravo. Em algumas cidades vocês vão ver isso nas aulas mais para frente, que você tem a figura do escravo, para trabalhar na produção agrícola, na construção também, às vezes, de alguns edifícios. O arado, que é uma invenção, uma tecnologia dessa cidade, desse tempo, que começa ali o arado, aquele que revolve ali a terra para prepará-la para a plantação. Então, olha só, a tecnologia que outrora eles só cavavam ali com a enxada e iam plantando, agora eles criam um arado que vai, de fato, aumentar a produtividade agrícola. Tá? Isso, claro, se você tem técnicas favoráveis para o aumento da produtividade agrícola, o que vai acontecer? Você vai criar um maior excedente. O que é isso? Olha, eu plantei, consumi, sobrou muito, eu até guardei, mas sobrou muito. Esse excedente é por conta do aumento da produção de alimentos. Produziu-se em larga escala e essa larga escala fez com que houvesse esse maior excedente. Claro que acompanhado a isso nós temos o crescimento populacional. As pessoas começaram a ficar mais próximas, começaram, claro, a casar-se, a ter filhos e isso aumenta a população daquelas cidades. Mas os excedentes, eles são importantes. Por quê, gente? Porque nós temos um outro ponto aqui que é formidável e que vai chegar até os nossos dias, a criação ou o aparecimento do comércio. Então, inicialmente, esse comércio nessas cidades era por via do escambo, ou seja, trocar uma mercadoria por outra. Eu troco cevada por trigo, eu troco feijão por isso. Ou seja, hoje, claro, nós não utilizamos o escambo nesses termos gerais. Em alguma outra localidade pode até se utilizar isso, mas nós não utilizamos porque é mediado pelo dinheiro, pelo valor das mercadorias. Aqui, ainda o comércio, ele trabalha com isso, com o escambo, com a troca de uma cevada pelo um trigo, de uma cabra pelo um boi. Então, é esse processo que vai acontecendo aí nessas primeiras cidades, na formação das cidades, que é o comércio. E o comércio foi necessário por conta do excedente, não dá para guardar tudo. Então, eu preciso também de outras coisas que eu não produzo. Então, por eu não produzir, eu preciso comprar. E como é que eu compro? A partir do comércio, a partir do escambo. Então, o crescimento das aldeias proporcionou também o surgimento dessas primeiras cidades. Então, algo muito importante, Algumas descobertas mais recentes, eles apontam que houve primeiras cidades aqui nessa região do atual Iraque, da Índia, da China, do Egito, mas também da América Central. Então, não ficou somente lá no Crescente Fértil, gente. Como eu falei ainda há pouco, Egito, onde é o Iraque hoje, atualmente. Não.
expandiu para o restante, né, do mundo, dos outros territórios. Então, essas descobertas mais recentes da historiografia, né, apontam para o surgimento de outras cidades para além do Crescente Fértil. Geralmente, ali nos livros didáticos, ele vem só o Crescente Fértil, mas nós temos outras regiões também do planeta que você tem os vestígios dessas cidades. Bom, na formação ainda dessas cidades, nós temos, né, que ela começa com uma estrutura simples de organização, né, lá nas aldeias. Mas vai começando a necessitar de uma organização mais complexa. E aí começa o aparecimento de chefes políticos das cidades. Então, esses chefes, olha só, aquela aldeia, você tinha o quê? Tinha ali o sujeito que era dentro do clã, ele que era o líder. Agora é necessário você ter um chefe, né, político nessas cidades. E isso faz com que, claro, essa organização social ela fique mais complexa. Ela precisa, por exemplo, de regras sociais para se conviver. Antes não, as pessoas até viviam ali em família, não tinham alguns conflitos, eram mediados ali por aquele líder, mas agora é preciso ter algo mais complexo, porque as pessoas agora precisam obedecer uma regra, precisam obedecer ali uma lei, isso a gente vai ver um pouco mais para frente em outras aulas. Outras atividades também surgiram juntamente com essas cidades, né? Porque eram precisas para se acontecer, era preciso para acontecer, né, o movimento do comércio, do trabalho, a economia de uma forma geral, que outras profissões então surgissem. E aí você tem a dos guerreiros, a dos artesãos e dos comerciantes. Então não é somente agricultores, não é somente criadores ali, né, de animais. Passamos a ter nessas cidades artesãos que vão fabricar alguns utensílios, até de uso doméstico, mas também utensílios até para a guerra, os guerreiros que vão ficar responsáveis por defender aquela cidade e os comerciantes, que é com aquele sujeito que não plantam, mas eles têm, claro, as relações comerciais com outros lugares e conseguem, então, fazer, né, a troca aí, dos alimentos a partir do escambo. Uma sociedade mais complexa, como eu falei ainda há pouco, vai levar também a uma estrutura mais complexa, que é de um poder centralizado. Aí, gente, nós temos a criação do que nós conhecemos como Estado. Esse Estado, ele passa a vigorar, porque é necessário essa centralização para que não acontecesse dentro daquele ambiente, isso para aquele momento da antiguidade, né, que acontecesse, então, né, momentos de intenso conflito, e isso iria, por exemplo, colocar aquela cidade em risco, principalmente porque outros agrupamentos queriam estar naquele território. Então, o Estado, ele passa a ser criado, e a gente vai ver isso com mais detalhe nas outras aulas para frente, né? E a propriedade privada veio junto com o Estado. Então, antes tudo era coletivo. As pessoas não tinham para si aquele espaço como meu. Agora, com a criação do Estado, foi necessário, então, essa centralização de poder e a instituição da propriedade privada. Então, passam, né, desse coletivismo ali, de utilização coletiva da terra, para um privatismo, para uma utilização privada da terra. Vejam como as coisas vão modificando e vão se aparentando mais com o que nós temos hoje, com a nossa atualidade. Por isso é importante compreender esse conteúdo, para que você, ao observar o que está à sua volta, comece a fazer as relações e as compreensões necessárias. Então, gente, vamos guardar na nossa mente, né? A prática da agricultura, ela permitiu que as comunidades produzissem sua própria comida e se estabelecessem em áreas fixas. Também, essa mudança levou à formação das primeiras cidades, como nós vimos aqui, de cidades, primeiramente ali, aldeias agrícolas. As pessoas começaram a viver juntas, né, em comunidades que eram organizadas socialmente. Então, não eram desorganizadas, eram organizadas socialmente. Possibilitou também o surgimento de outras atividades para além da agricultura. Então, não era só a agricultura que, primeiramente, existiu enquanto atividade principal. Agora você tem outras atividades, como artesanato e o próprio comércio. E essas comunidades, elas cresceram em tamanho, né, em complexidade, que deu origem às primeiras cidades, né? E essas cidades, elas se tornaram centros políticos, econômicos, culturais muito importantes dentro desse mundo antigo e que, claro, vai trazer os vestígios e que nós entendemos, a partir desses vestígios, né, essa organização e como ela é próxima à nossa organização. E o Estado e a propriedade privada também surgiram nesse momento. Então, isso nós aprendemos nessa aula. Vamos praticar um pouco? Temos aqui um exercício, tá?
uma questão aqui da Universidade de Maringá, em 2010, que diz o seguinte: no que se refere à fundação e à localização de cidades nas civilizações da antiguidade, assinale o que estiver correto. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui das alternativas. Muita atenção na leitura, né? Então, a letra A diz, ó, como meio de defesa, as primeiras cidades, elas sempre foram edificadas em ilhas marítimas, de onde os exércitos de inimigos podiam ser facilmente visualizados e combatidos. Bom, não foi isso que nós falamos, né? Que não foi essas ilhas marítimas, elas ergueram muros, beleza? Letra B, as cidades antigas, em sua maior parte, surgiram nas margens de grandes rios, tendo a sua atividade econômica diretamente ligada à natureza. Parece-me, né, que é esta, mas vamos ler as outras, para a gente não errar. Letra C, nas antigas civilizações, as cidades foram edificadas em regiões desérticas, em áreas onde não existiam recursos naturais para a alimentação humana, que justifica o descobrimento das primeiras práticas agrícolas no chamado Velho Mundo. Essa aí está destoando de todas as outras alternativas anteriores, né? A gente não pode dizer que elas foram edificadas em regiões desérticas, porque nós falamos aqui que elas estavam próximas a rios. Podiam até estar próximas a desertos, mas estavam próximos a rios. As cidades antigas sempre se localizavam, letra D, próximo a grandes florestas. Tal localização ajudava a suprir as populações de alimentos e água potável. Bom, também nós não falamos das grandes florestas. Algumas até estavam perto de florestas, mas isso de fato não aconteceu em todas as regiões do mundo antigo. E a letra E, a importância dos rios nas antigas civilizações, opa, está começando a ficar correto, né? Não está relacionado ao transporte, nem às comunicações entre os núcleos urbanos e populacionais, mas somente à alimentação. Bom, nós não podemos falar isso, gente, porque mesmo o rio sendo importante para a agricultura, ele também vai ser um meio de transporte e comunicações com as outras regiões. Então, qual é a resposta certa? É a letra B, de bola. As cidades antigas, em sua maior parte, surgiram nas margens dos grandes rios, tendo a sua atividade econômica diretamente ligada à natureza. Bom, ok? Nossa aula termina aqui, mas você pode acessar o seu plano de estudo para maiores informações, orientações e também lá tem perguntas. Acesse, ok? Bom, bons estudos, minha gratidão e até a próxima aula.